Tá bom. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui hoje, dia 5 de novembro, um dia histórico para o mundo. Está para iniciar em instantes as apurações das eleições que decidirão o rumo do mundo, né? Dos Estados Unidos e do mundo. Então, temos aí a disputa, né, entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, que busca sua volta depois de 4 anos, né? Então, agradeço a todos que estão aqui para acompanhar essa transmissão, essa live pensada para comentarmos, né, os resultados, as tendências do que está acontecendo agora nos Estados Unidos, os rumos dessa eleição, o que pode impactar tanto para os Estados Unidos, para o Brasil, para o resto do mundo, os conflitos internacionais. Então, inicialmente, eu vou pedir para o Lucas se apresentar para a gente. Então, boa noite. Eu agradeço ao Rafael pelo convite para comentar o que ele chamou de um dia histórico, e realmente hoje é um dia importantíssimo. Eu imagino que os brasileiros não têm uma dimensão de como que a eleição norte-americana pode impactar a nossa vida aqui no Brasil, né? Então, hoje, a primeira terça-feira de novembro, é o dia em que tradicionalmente ocorre a eleição para presidente dos Estados Unidos, sempre a primeira terça-feira de novembro. E essa eleição ela se reveste de um caráter muito sutil, muito importante, porque vejam o caos em que o mundo está sendo lançado sucessivamente, ano após ano, desde 2020. De 2020 para cá, é possível nomear ao menos um episódio local com repercussão internacional que tem cada vez arrastado o mundo inteiro na direção de, sabe Deus, um conflito de grande escala, como foram as duas grandes guerras. Então, nós temos em 2020 pandemia de Covid-19, arrastou o mundo inteiro. Em 2021, tivemos a implementação do passaporte sanitário, que aconteceu no mundo inteiro. Em 2022, tivemos a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Em 2023, um conflito em larga escala no Oriente Médio. E eu coloco todos esses eventos de repercussão internacional na conta da administração da Casa Branca, do presidente Joe Biden. Porque eu sei que em 2020 ainda era o Trump o presidente, mas a vitória do Biden, o massacre que o Trump sofreu da mídia durante a pandemia. A pandemia foi proclamada em março. Então, de março a novembro, esses mais ou menos 8 meses de massacre pesaram muito na campanha do Trump. Quem acha que aquilo ali foi uma eleição justa está muito enganado. Não foi uma eleição justa. Imagine se um cidadão norte-americano tivesse sofrido uma sanção. Peço perdão, estou um pouco respirado, mas se algum cidadão norte-americano tivesse sofrido uma sanção por conta de passaporte vacinal, o correto seria uma retaliação diplomática, coisa que não aconteceu, e que, se tivesse acontecido, poderia ter freado o ímpeto draconiano que atingiu todos os estados do Ocidente. Os únicos 4 anos em que a Rússia não invadiu nenhum país no século atual foram durante os anos de administração do presidente Trump. E nós tivemos, em outubro do ano passado, um verdadeiro massacre perpetrado por uma célula terrorista contra um aliado histórico dos Estados Unidos. Então, esse caos em que o mundo foi lançado, ele vai ganhar um novo capítulo hoje, né? A depender do resultado da eleição, nós podemos voltar a ter alguma paz no mundo. Lembrem como foi o ano de 2019. Nós tínhamos um presidente de orientação conservadora no Brasil, um presidente de orientação conservadora nos Estados Unidos. Nós tínhamos o Reino Unido saindo da União Europeia. E nós podemos voltar a ter algo parecido com isso.
ou nós podemos cada vez mais caminhar em direção a um conflito que definitivamente vai envolver mais de uma potência militar, tá bem? Então, bom, estamos aqui para comentar as eleições, né? E para tentar dar uma ajuda para as pessoas que é, que não acompanham, né? Mas que durante muitos anos confiaram nos jornalistas, acharam que eles eram imparciais, tinham interesse pela verdade. Hoje já descobriram que não é muito bem assim, né? E querem ver uma análise que não seja aquela apresentada pela mídia tradicional esquerdista do Brasil. Então, nesse sentido que a gente vai poder ajudar. Meu nome é Lucas Henrique, eu tenho 31 anos de idade, moro no Rio de Janeiro. Eu sou funcionário público e também tenho um mestrado em educação. Eu fiz o meu mestrado entre 2020 e 2022. Fiz o meu mestrado sobre o impacto da pandemia no tema da educação. É óbvio que como a mídia ela tentou mostrar a pandemia como um evento de proporções que atingia única e exclusivamente a saúde pública. Mas nós vimos aqui no Brasil que a pandemia reverberou na economia, que a pandemia reverberou na educação e a pandemia também reverberou na política. Tá? Do jeito como eu vejo as coisas, a pandemia ela foi o primeiro episódio de grande escala que tem capacidade de converter todas as democracias ocidentais, né, num novo regime de governo, à semelhança daquele que existe na China, que é um regime de governo com um Estado com um poder tremendo sobre o cidadão, né? Só que diferente de qualquer outro regime socialista com características parecidas, a China ela tem um aparato tecnológico que permite que o governo silencie os seus cidadãos como nunca houve na história. O modelo mais próximo que a gente pode encontrar do que acontece hoje na China está numa ficção muito conhecida no Brasil, 1984, do George Orwell. Fora esse livro, nós não temos nada parecido com o que acontece hoje na China. E isso foi exportado para o Brasil, foi exportado para o mundo inteiro, e uma derrota definitiva da política externa norte-americana pode significar a ascensão da China ao posto de maior potência política, econômica do planeta. E militar também, quem sabe? E militar. E certamente ela vai exportar o seu modelo de governo para o mundo inteiro. Então, se você ama a democracia, no sentido de que você ama suas liberdades individuais, seu direito à privacidade, seu direito à opinião, seu direito ao devido processo legal e respeito à lei, você deve se interessar muito por essa eleição que acontece no dia de hoje. Sim, sim. Você falou, Lucas, desse modelo chinês, né, que é tão é, totalitário, né? E a gente já vê aqui no Brasil sinais preocupantes, né, ocorridos essa semana que tem dado pouca repercussão, né? A mídia, lógico, né, não repercute essas coisas com a ênfase deveria ser dada. O ministro do STF comunista, Flávio Dino, né, ordenando a retirada de circulação de livros e, na sua decisão, né, no item 3 né, da sua decisão, ordena a destruição dos livros, né? Aonde que se queimava livros, né? Em que regime que se queimava livros, né? Então, é muito preocupante o que está acontecendo, né, aqui no nosso país e, com certeza, né, com a eleição a continuidade do poder por parte dos democratas representa aqui esse avanço desse modelo pelo mundo, né? Que atinge a nós brasileiros, né? Então, essa turma, esses elementos, esses atores terão cada vez mais liberdade, né? Sem medo de sofrer sanções, né? Do represálias internacionais por parte dos Estados Unidos, vão continuar avançando na sua agenda aqui dentro do Brasil. Exatamente. Então, é engraçado a gente falar isso no dia de hoje, porque o Brasil ele tem um grande analista político que entende muito da política norte-americana, o Felipe Martins. Felipe Martins ele era assessor especial da presidência da República e ele foi preso, né,
num processo absolutamente fraudulento, baseado numa coluna de jornal de um colunista do jornal Metrópolis, o Guilherme Amado, que alegou que o Felipe Martins tinha viajado num avião presidencial no dia 30 de dezembro para os Estados Unidos. E aí a defesa do Felipe Martins juntou prova sobre prova para mostrar que ele não tinha se ausentado do Brasil naquele dia. De todo modo, ele ficou preso por muitos e muitos meses, né, sem o devido processo legal, não tinha o menor cabimento para aquela prisão. O Felipe Martins, não tem foro privilegiado, ele jamais poderia ter tido um processo iniciado direto no Supremo Tribunal Federal, mas isso aconteceu, a mídia não fez rigorosamente nada a respeito, e a situação do Brasil é tão caótica que as pessoas que poderiam solucionar o problema do Brasil, elas não conseguem mover um dedo. Então, quando a gente olha para uma outra crise política que o Brasil enfrentou, como aquela na década de 60, né, 1964, no livro A Verdade Sufocada, o Coronel Ustra, ele faz uma juntada de vários artigos de jornais da época, entre eles o Jornal Globo, da fundação do Roberto Marinho, dono da Rede Globo, em que eles denunciavam a cada vez maior comunização do Brasil, né? O Brasil cada vez tendendo mais a se converter num regime comunista. E o que você tem de jornalista hoje no Brasil? Você tem, por exemplo, jornalista que acha estranho que numa ação policial no Rio de Janeiro, mais de 20 bandidos tenham morrido e só um policial foi alvejado. Isso foi dito pela Daniela Lima na CNN. Você tem a jornalista da CNN no dia que o Rio Grande do Sul começou a atravessar aquele grande calvário com as enchentes. Ela disse que foi no mesmo dia do show da Madonna aqui no Rio de Janeiro. Não lembro o nome da jornalista, mas ela disse: a gente não pode ignorar que isso aqui está acontecendo, né? Nós temos um Senado completamente de mãos atadas, que parece não ter forças para reagir, e a situação é tão precária, mas tão precária, que nós só podemos esperar, no presente momento, uma intervenção externa. Eu não digo uma intervenção do nível militares vindo a território nacional, não isso, né? Mas a política externa, a diplomacia norte-americana, ela pode fazer muito contra os países que, como o Brasil, tendem a caminhar para um regime de opressão contra os seus próprios cidadãos. Mas isso só vai acontecer com a vitória do Trump. Uma vitória da Kamala Harris hoje, ela significa para o Brasil mais 4 anos de silêncio a nível mundial, mais 4 anos de Supremo Tribunal Federal agindo como se fosse o parlamento, mais 4 anos de dúvida sobre o resultado eleitoral, mais 4 anos de oposição inexistente dentro do território nacional. Sim, eu vi hoje, inclusive, Lucas, não sei se você sabe, muitos dos seguidores são aqui de Caratinga, na minha cidade. A Miriam Leitão é daqui de Caratinga, é conterrânea, né? E, um comentário dela hoje na Globo News, falando que a eleição do Trump seria vista como uma ameaça à democracia, sendo que, bem, esse discurso repetitivo, né, que é visto na mídia, sendo que ele foi presidente, né, já foi presidente, teve 4 anos, e que ameaça à democracia que os Estados Unidos sofreu, né? E como o mundo, né, que ameaça que o mundo sofreu, né? De guerras, de conflitos internacionais, e agora a gente vê, né, no governo democrata, o quanto de conflitos que se instauraram, né? Isso, acho que na primeira semana do governo Biden, com a retirada da tropa do Afeganistão, né? Já começou os primeiros conflitos, né? Então, que ameaça que Trump representa, né? Então, é muito engraçado ver essa militância ostensiva na mídia, né? Não se faz jornalismo mais, né? Se faz propaganda, né? Exatamente. Então, vamos para as eleições dos Estados Unidos hoje, né? Agora são 7h53, parece que às 8 horas já começam algumas apurações, né? E o que nós podemos identificar aqui
você que tem o seu conhecimento, seus estudos, né, sobre política externa, política dos Estados Unidos, é, gostaria que você falasse para a gente um pouco, né, de como é o cenário que elegeu o Trump lá em 2016, qual é o cenário que ocasionou a derrota dele em 2020 e como o cenário se configura para hoje, com os estados principais, aqueles que decidem, os chamados estados-chaves, como funciona um pouco também, explicar para quem está nos assistindo o modelo, né, de eleição que é adotado nos Estados Unidos, que é bem diferente do nosso, né? Sim. Então, lá nos Estados Unidos, diferente do que acontece aqui no Brasil, a eleição presidencial ela não é vencida por maioria simples. Aqui no Brasil, o candidato teve 50% dos votos, mais um está eleito. Nos Estados Unidos pode acontecer de um candidato ter menos votos e ainda assim ser eleito, porque a eleição ela é distrital, né? Nós temos um número de delegados que são escolhidos para cada estado, proporcionalmente ao tamanho da sua população. E esse número de delegados ele tende a mudar, né, a cada 10 anos com a realização de um novo censo, né? Então, nós temos o maior colégio eleitoral dos Estados Unidos é o estado da Califórnia, que tem 50 milhões de habitantes, mais ou menos, né? Que tinha lá em 2020 55 delegados e que agora tem 54. Né? O segundo maior colégio eleitoral é o colégio do Texas, que tinha, salvo engano, tinha 40 delegados em 2020, agora tem 42. Então, o número mágico para alcançar a eleição é o número é a maioria dos delegados, né? E para atingir a maioria dos delegados, o número mágico é 270. Quem atingir 270 delegados vence essa eleição. Tá bem? Nos Estados Unidos, como há eleição a cada 2 anos, né, então nós temos eleição a cada 2 anos da Câmara dos Representantes, que é tipo a Câmara Federal aqui no Brasil, né, o mandato dura apenas 2 anos, e nós temos a renovação do Senado a cada 6 anos. Né, então toda eleição a cada 2 anos, mesmo que não haja eleição presidencial, a renovação de 1/3 do Senado. O Senado nos Estados Unidos tem 100, são 100 cadeiras, né? São 2 cadeiras para cada estado e na Câmara dos Representantes então, o número também é proporcional, de modo que a Califórnia tem um número muito grande, o Texas um pouco menor, a Flórida um pouco menor, a Pensilvânia um pouco menor e os outros estados menos ainda. Nova York um número muito grande também. E como a eleição a cada 2 anos, e aí você tem eleição de senador, eleição de congressista, eleição de senador do seu estado, eleição de governador, é possível analisar uma tendência de voto nos últimos anos. Não é? E aí você consegue perceber que certos estados eles tendem a votar em determinado candidato ao longo do tempo. De modo que aquele estado, tudo indica que vai continuar naquela tendência. Não é? Então, quando você olha para o mapa dos Estados Unidos, o cálculo mais ou menos é o seguinte: as duas costas, os 2 estados que estão nas costas, eles são estados mais liberais e tendem a votar com os democratas. Liberal nos Estados Unidos significa esquerdista, tá? Não é liberal na economia. Liberal significa esquerdista lá nos Estados Unidos. E o interior do país, a parte mais rural, ela tende a ser mais conservadora e vota nos republicanos. Quanto mais ao norte, mais liberal é aquele estado. E os estados do sul também tendem a ser mais conservadores. E aí você tem, historicamente, alguns estados que, ao longo dos anos, eles não conseguem apresentar uma tendência fixa em certo candidato. Tá bom? Então, vamos dar aqui um exemplo. A Califórnia, há muitos anos, vota em candidatos democratas. Gente, aqui é predição certa. Tá? Os 54 delegados da Califórnia, com toda certeza absoluta, vão para Kamala Harris. Tá? Dentro do estado, a eleição é majoritária. Quem teve o maior número de votos leva todos os delegados do estado. Então, é certo que os 54 delegados da Califórnia vão cair no Partido Democrata. Tá? Os 30 e tantos delegados do estado de Nova York certamente vão para o Partido Democrata. Assim como os
42 delegados do Texas seguramente vão cair na mão do Trump. Tá? Oklahoma, que é um estado muito conservador nos Estados Unidos, muito conservador, tem 11 ou 9 delegados, todos também vão cair na mão do presidente Trump. Tá? E a eleição ela é disputada entre os estados que não conseguem apresentar uma tendência de voto nos últimos anos, né? Que são chamados swing states, battle states, são os estados onde há batalha entre os candidatos. Tá? Quais são esses estados? Eles são Nevada, Arizona, Geórgia, Carolina do Norte, Michigan e Wisconsin. São esses 6 estados. Em algumas análises do resultado de hoje, é possível ver que o estado da Flórida ele aparece como um estado com tendência a voto republicano, mas uma tendência muito menor. Eu não vejo a coisa assim. Eu até coloquei hoje no meu Instagram uma sequência bem rápida nos stories, né, que mostrou o seguinte: o Trump ele venceu em 2016 a Hillary Clinton com uma margem de mais ou menos 100 mil votos. Tá? Em 2018, Ron DeSantis, que é um candidato do Partido Republicano, inclusive um candidato cotado para talvez ser o próximo receber a próxima nominata presidente na eleição de 2030, perdão, de 2020 e 2028, ele venceu com 30 mil votos. Então você tem 100 mil votos em 16, 30 mil votos em 2018. Em 2020, o Trump venceu o Biden com 700 mil votos de diferença. É uma quantia muito grande de votos. Até o Felipe Neto, na época, falou que nunca mais viajaria para Disney por causa dessa eleição esmagadora do Trump. E, finalmente, em 2022, o Ron DeSantis ele venceu, ele foi reeleito governador da Flórida com 1 milhão de votos de vantagem. Então, assim, é praticamente impossível alguém reverter uma vantagem de 1 milhão de votos em menos de um ano. Né? Não, em menos de 2 anos. É impossível que isso aconteça. Tá? Então, nós temos os seguintes estados, né? Os battle states, os swing states. Mais uma vez, Arizona, Nevada, Geórgia, Carolina do Norte, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Na verdade, são esses os 7. Pensilvânia, isso. Perdão? Pensilvânia, isso mesmo. E a Pensilvânia. São esses os 7 estados em que vai haver batalha. Tá? O Trump, em 2016, ele venceu a eleição na Geórgia. Ele foi declarado presidente dos Estados Unidos quando saiu o resultado da Geórgia. Né? E lembrando que, na época, eu acho que no Brasil, o grande despertar para a farsa que é a vida política no Brasil começou em 2014, né? com a Operação Lava Jato, impeachment da Dilma, e as pessoas começaram a desconfiar da mídia. Mas a mídia, ela dava uma vitória esmagadora. A CNN, ela fez uma predição no dia anterior à eleição de que era 90% provável de que a Hillary Clinton vencesse a eleição. E o Trump ele venceu a eleição quando venceu o estado da Geórgia. Salvo engano, 13 delegados. Né? Foram os delegados que deram a vitória naquele momento ao Trump. A Geórgia é um estado que fica no sul, tá? Portanto, um estado mais conservador. É um estado que tem um governador do Partido Republicano que vem de uma eleição fácil. Ele foi reeleito bem, o nome dele é Brian Kemp. Mas o governador ele não é muito próximo do Trump, porque foi o estado que o Trump perdeu em 2020, sob forte suspeita de fraude eleitoral, né? E, enfim, o Trump não conseguiu emplacar o sucesso que ele repetiu na Flórida e na Geórgia. Mas a proximidade da Geórgia, do sul dos Estados Unidos e da fronteira com o México, é um fenômeno facilitador, né? E, aliás, esse é o grande... a gente pode falar que, não sei, em 2018, quando o Bolsonaro venceu o Haddad na eleição presidencial, o grande tema da eleição era a segurança pública, como sempre acontece aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? O grande tema da eleição dos Estados Unidos, a gente pode eleger talvez 3 temas, né? Políticas migratórias, nós podemos eleger a política externa e nós podemos eleger a inflação. Eu não sou economista,
Não sei o que é necessário fazer para resolver o problema da inflação nos Estados Unidos. É um país muito diferente do nosso, né, com uma lei fiscal completamente diferente da nossa. Mas a questão imigratória ela vai pesar muito nessa eleição, muito. Então, os estados que fazem fronteira com o México, os estados mais ao sul, na minha opinião, eles tendem, né, a votar, tendem a eleger o Trump. Então, eu acho que a Geórgia, que está muito próximo ali do México, bem próximo mesmo, inclusive tem um estado na Geórgia em que foi levantado, em que foi erguido um muro, né, para impedir a imigração ilegal, é um estado que vai dar vitória para o Trump, né? Tendo a achar que os dois estados ao leste, perdão, os dois estados ao oeste, que é Nevada e Arizona, também tendem a dar a vitória ao Trump, e aí restam aqueles três grandes estados do norte do país, né? Que são Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Em 2016, o Trump venceu, tanto em Michigan quanto em Wisconsin, venceu os três, né? Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. E perdeu os três na eleição de 2020. E os estados de Wisconsin e da Pensilvânia foram aqueles estados em que houve aquela parada da contagem dos votos, e quando voltou, né, o Biden tinha disparado lá na frente. Eu lembro que na Pensilvânia o Trump já tinha se autodeclarado eleito O voto, vencedor na Pensilvânia. o voto do Nordeste entrou, né? É, É o chamado, nos Estados Unidos tem o voto por correio, né? Que aí foi a grande chave ali naquela ocasião para esse voto que veio depois e mudou o resultado nesses estados chaves ali. exatamente. Tem um canal aqui no Brasil que faz, para mim, é o meu canal favorito, não só porque são meus amigos, mas para mim são as pessoas que melhor analisam política hoje no país, que é o PH Vox, e o Paulo Henrique, junto com o Ivan Kleber, que estão, aliás, nos Estados Unidos cobrindo a eleição hoje. Eles lançaram um livro em conjunto chamado Partido das Sombras, para contar a história do que é que movimenta, né, qual é a mão por trás, a mão invisível que existe por trás do Partido Democrata. E o Ivan Kleber fez um estudo muito interessante no livro, para mostrar que houve muito investimento, né, muito dinheiro foi despejado por grandes empresários e grandes empresas para convencer o público norte-americano a votar pelos Correios. Tá? Coisa que não aconteceu dessa vez. Há votos pelo Correio, evidentemente, mas não há tantos quanto houve na última eleição. Sim, eu achei interessante hoje, né? Que eu não tinha percebido, né? Parece que a Kamala Harris, ela mesma votou pelo correio e antecipadamente, né? E tentei entender, né, tentei levantar, pensar qual a motivação disso, né? E aí algumas possibilidades, né? Ela está incentivando esse formato de voto ou tentando, né, validar, levantar a validade, né, ou como é que se diz, né? Uma legitimidade desse voto, né? Ou então que esse voto fosse incentivado, né? Que mais pessoas fossem votar pelo correio também, para que, quem sabe, também é uma terceira, né, possibilidade que eu penso é onde entra se foi realmente as pessoas que votaram pelo correio que fizeram aquela diferença ou as pessoas que deixaram de votar e aí votaram pelo correio por elas, né? Então aí fica as suspeitas, né? Mas é, Certamente é uma motivação ideológica, né? É uma motivação ideológica. Se vocês forem agora ao perfil do Instagram ou do Twitter de vários apoiadores do Trump, vocês vão ver repetidas vezes a frase hold the line. Né? Hold the line é segure a fila, mantenha-se na fila. Para as pessoas que ficaram na fila até o final, para que elas permaneçam e não aceitem que o voto delas não seja computado. Porque, tradicionalmente, essas pessoas, os conservadores, votam presencialmente. Né? E o que era 2020? O que tinha acontecido no mundo todo? Pandemia.
não é? Então, sim, houve um apelo absolutamente ideológico, tenho certeza do que eu estou falando aqui. Houve um apelo ideológico para que as pessoas fossem votar pelos Correios, para que não corressem riscos, e, sinceramente, né, eu tenho a nítida impressão de que não foi uma eleição justa, o Joe Biden não venceu aquela eleição, por mais que o Trump tenha passado 4 anos em guerra contra a mídia. Vejam os comícios do Trump, os comícios do Biden, né? Vejam a diferença gritante. Era impossível aquilo ali acontecer, né? sim. Então, a impressão que eu tenho é que houve uma fraude, né? E eu não vejo modo dessa fraude se repetir dessa vez, né? Não vejo modo disso acontecer. Se houver, vou ficar muito assustado. Mas a impressão que eu tenho é que hoje eu já comprei a minha pizza aqui, vou assar daqui a pouco para poder acompanhar. Eu acho que a gente vai ter uma notícia muito boa durante a madrugada. Espero que sim, né? Esperamos que sim, pelo reflexo que vai trazer no Brasil, né? Não tenho conversando, fazendo convite para a live, Lucas, quero fazer a live para falar sobre as eleições. Né? Fui honesto em falar que não tenho conhecimento da situação, né? Dos estados, da política interna ali, né? Das eleições dos Estados Unidos, mas eu quero trazer o debate para os reflexos dessa eleição, né, para o Brasil e para o mundo, né, e como isso vai afetar diretamente aqui, né, tanto a relação, né, do possível governo Trump com o governo atual, né, do Lula, e também para o comportamento para as eleições de 2026 também, né, que já passadas as eleições municipais, já os olhos já começam a se voltar para lá, né? Então, fazendo uma análise, né, até sociológica do comportamento desses estados, Lucas, como esses estados-chave se comportam, e também os grandes centros, né, os maiores colégios eleitorais, né, que já são, né, de tendência dos democratas, eu vejo um comportamento que eu consigo fazer uma comparação com o estado de São Paulo, né? O estado de Sim, São Paulo aqui no Brasil, é, ele, o estado é um estado conservador, né? Então ele tende a eleger perfis conservadores, né? Como por exemplo, né, elegeu o governador Tarcísio, né? Mas na prefeitura de São Paulo, né, a cidade de São Paulo, né, a metrópole, né, a capital, não tem esse perfil, né? Um perfil mais progressista, né? Então é onde o Lula ganhou em 2020, 2020, 2022 e havia-se a preocupação séria, né, do Guilherme Boulos ganhar. Então ali muitos não entenderam, né, a escolha, né, do presidente Bolsonaro, né, em construir um nome junto ao Ricardo Nunes, né? Porque era notório, né, que um nome extremamente, né, um bolsonarista puro sangue, por assim dizer, né, um conservador declarado, teria uma dificuldade imensa, né, e provavelmente seria derrotado pelo Boulos. Então, por isso que teve que fazer essa construção com o Ricardo Nunes, pela reeleição dele, trazendo o nome da confiança, indicação do Bolsonaro e do PL, para a ser vice, né? Vice-prefeito. Então, esse é um comportamento muito parecido, né? O eleitorado da capital, dos grandes centros, tem um viés mais progressista, e o interior, né? São os estados aí que você cita, né? Os estados menores, mais com a vocação mais agrícola, né? Tem esse comportamento mais conservador, né? exatamente. Essa é uma tendência a nível mundial, né? Não é uma tendência do Brasil, não é uma tendência dos Estados Unidos, é uma tendência do próprio gênero humano, né? A tendência, a gente pode analisar a coisa mais ou menos do seguinte modo: quanto mais responsabilidades uma pessoa tem, mais ela se preocupa com quem toma decisões por ela, tá? Então vejam o triste caso das universidades públicas no Brasil. Quem que é universitário no Brasil hoje? Universitário médio de uma universidade federal, de uma universidade estadual, uma universidade pública.
É uma pessoa que não paga universidade, que acha que o Estado deve tudo para ela, que tem sérios problemas até para identificar qual que é o seu próprio sexo, não é? E revoltada com os pais, revoltada com todo mundo, revoltada com Deus, revoltada com a sociedade no geral, tá? A chance dessa pessoa se dispor a brigar por qualquer coisa que lhe seja um direito é quase nula, né? Porque ela já se acha dotada de todos os direitos. Né? Agora, quando a gente pega uma pessoa que é um pai de família, que é um homem que trabalha, que tem uma empresa, uma dona de casa que faz compras no mercado, um aluno de uma faculdade particular que passa de 8 horas da manhã até 4 horas no trabalho, vai para a faculdade e volta dormindo no ônibus, né? Dorme no ônibus porque não tem para poder tentar botar o sono em dia, né? Essa pessoa lhe interessa muito, né, saber quem tomará as decisões no lugar dela. Sim. Na verdade, então você tem a mesma tendência quando a gente pega aquelas, assim como o sudeste do Brasil é a região desenvolvida, né? É onde fica Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né? É a região mais desenvolvida. A região mais desenvolvida dos Estados Unidos é aquela região que herdou a tradição, que herdou, né, de onde os estados originados na colônia da Nova Inglaterra. Tá? Que são os estados que ficam no nordeste dos Estados Unidos. E ali você tem Nova York, ali você tem Massachusetts, tá? Você tem Nova Jersey. Esses estados são estados de maioria ultra progressista, ultra progressista. E, em compensação, aquele centro dos Estados Unidos, onde você tem Ohio, Oklahoma e etc., é uma grande zona rural onde as pessoas dependem da terra, né? Dependem do trabalho para poder viver. Né? Aí você vai lá para a extrema esquerda no mapa, onde fica a Califórnia. A Califórnia é um estado que, miseravelmente, deve se comparar no Brasil ao Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro é um estado em que está tudo dando errado, mas nós temos praia. Então está tudo bem. Né? Pasmem o que eu vou contar aqui agora para vocês. Mas na Califórnia existe uma lei de furto por necessidade. Então, até determinado valor, eu posso entrar no seu estabelecimento, pegar alguma coisa, e isso não é considerado furto. Não serei processado, a polícia não pode me tirar. Olha que ataque vagabundo contra o direito sagrado à propriedade privada. Como que uma pessoa vai manter uma empresa num estado como esse? Aí não assusta que a Califórnia tenha perdido um delegado de 2020 para cá, porque a população caiu, ninguém quer morar num lugar como esse. Cito o Elon Musk. Existe um lugar no estado da Califórnia chamado de Vale do Silício, que é onde ficam as empresas, as big techs, as gigantes tecnológicas. É a sede do Facebook, é a sede da Alphabet, que é a holding que mantém o Google, era a sede do Twitter, e o Elon Musk pegou suas empresas e moveu agora para o Texas. Não é à toa, não é à toa que acontece uma coisa como essa, tá bem? Mas eu também tendo a achar o efeito rebote que vai acontecer no Brasil também, porque você precisa ser muito idiota, muito imbecil, para acreditar que essas pessoas que foram eleitas, Biden nos Estados Unidos, né, Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, por uma pauta identitária, por uma espécie de bom mocismo, por uma espécie de manutenção da democracia, e que estragaram seus respectivos países. Tá? O Brasil está colapsado. O pessoal que está assistindo agora a nossa live, tentem comprar um carro 0 quilômetro. Um carro 0 quilômetro está R$90 mil. Um carro de entrada, como é um Fiat Argo, um Fiat Mobi, é mais de R$60 mil. Né? Eu lembro que um Kwid, há 5 anos, era R$30 mil. O que aconteceu com o real em 2 anos, pelo amor de Deus? Tá? Essas pessoas, muita gente vai ter que dar o braço a torcer. Né? Então, eu tendo a achar que os estados mergulhados no progressismo, que são os estados do
das duas costas, eles vão continuar. O número pode até diminuir, mas a vitória vai ser do Partido Democrata. Mas as pessoas que moram em outros estados e que perceberam que não basta aquele ok da mídia, esse cara é ok, esse cara defende a democracia, isso não é suficiente, né? Esse selo não é mais suficiente para poder merecer seu voto. E a impressão que eu tenho é essa, que nas zonas rurais, né, nas zonas rurais desses estados swing states, né, vai haver uma vitória esmagadora do candidato republicano, e a diferença nos grandes colégios eleitorais, que são as grandes cidades, a capital ou a maior cidade, ela vai cair vertiginosamente. Né? Então, ainda que não vença, né, a diferença vai cair, mas no resultado final, a impressão que eu tenho é a vitória do Trump. E começaram a sair aqui os primeiros dois estados da apuração. Eu peço perdão pela pronúncia, que eu não sei se vai estar certa sempre no nome dos estados. Temos começando as apurações, ainda não passaram de 2%, né? Em Indiana e Kentucky. Começa. Tá correta a pronúncia? Kentucky. Isso, Kentucky, isso. Já com quase 70% dos dois estados, né, favorável ao Trump, né? Então, já era esperado esses Era números. esperado. Então, já começa, né? Tá bem no início ainda, né? Tá começando a abrir as urnas, mas os estados, né? A maioria já tem um cenário que a gente já espera. Então, fica aquele cenário dos estados. Qual que é o nome em inglês aí, o termo? Swing states. Swing states, isso mesmo. Swing é trocar, balançar. Então, vai para um lado, vai para o outro. Meu inglês é bem fraco, tem que melhorar. Tá bom. Então, vamos continuando aqui, Lucas. Eu queria saber exatamente. Nós somos católicos, né? Muitos nos acompanham são cristãos, têm com certeza uma visão bem próxima da nossa, espero que sim, né? A favor da vida, né? Então, a questão do aborto nos Estados Unidos, né? Teve uma reversão pela Suprema Corte dos Estados Unidos, daquele caso histórico, né? Roe vs. Wade. E como que essa agenda, né, da cultura da morte, que a gente chama, né? Queria que você falasse um pouquinho da cultura da morte, como essa agenda avança ou não com o resultado dos Estados Unidos. Né? Sim. Talvez só um comentário. Então, Roe contra Wade, ele é o primeiro caso da história de ativismo judicial. Né? O ativismo judicial é aquilo que a gente define como uma usurpação de competência do legislativo perpetrada pelo judiciário. O judiciário não pode criar uma lei. O judiciário julga a lei, ele respeita a lei. Quem define a lei é o legislativo. É isso que define uma democracia. Se a Constituição do Brasil diz que todo o poder emana do povo, só quem é eleito pode fazer, né, pode chamar o poder para si. O judiciário não é eleito. O judiciário é nomeado, né, e a nomeação é confirmada pela Casa Legislativa. Então, no Roe contra Wade, uma decisão de 1973, né, que permitiu que o aborto fosse realizado nos Estados Unidos até o momento do parto, tá? Irrestrito. Não é só até o terceiro mês, como é feito na maioria dos países em que há legalização do aborto. Não é só até a 14ª semana, como é feito na Argentina, é até a hora do parto. Se tiver que abortar na hora do parto, a mulher ela pode fazer isso daí. Tá? E o maior ataque, né, nós tivemos duas grandes medidas contra o aborto nos Estados Unidos. A primeira é uma política adotada pelo presidente Ronald Reagan em 1984, chamada Política da Cidade do México. Tá? A Política da Cidade do México é um decreto presidencial que proíbe o governo federal de financiar aborto ao redor do mundo. Tá? Desde que esse decreto foi criado em 1984, todos os candidatos republicanos que foram eleitos após o Reagan mantiveram o decreto e todos os candidatos democratas aboliram o decreto. E a coisa tão grave, gente,
que essa foi a primeira medida do Biden. O Biden sentou na cadeira presidencial num dia, em D+1 no dia seguinte, ele revogou a política da Cidade do México. Né? Então, essa eleição ela serve também para nós sabermos qual o destino dos fundos do governo norte-americano ao redor do mundo com relação ao aborto. Durante a administração Biden inteira, os recursos do governo federal eles são realocados, né, para facilitar o aborto ao longo do mundo. Tá? Uma vitória do Trump muito provavelmente significará, na primeira semana de governo, uma reativação na política da Cidade do México e uma proibição geral, né, de que o governo federal financie aborto ao redor do mundo. E a outra grande medida contra o aborto nos Estados Unidos foi a reversão do Roe contra Wade, realizada no dia do Sagrado Coração de Jesus, em 2022. Eu lembro que eu estava viajando para fazer uma palestra em Fortaleza e fiz uma escala na Bahia, nunca tinha ido à Bahia na minha vida, essa foi a minha única vez, e no aeroporto eu tive a notícia de que o caso havia sido revisto. Né? Então o Trump, durante o seu mandato, ele teve direito a nomear 3 ministros da Suprema Corte lá nos Estados Unidos, e ele fez questão de nomear 3 ministros muito, muito conservadores. Eu não vou me recordar agora o nome dos 3, mas foi um dos ministros, foi o segundo nomeado pelo Trump, foi o ministro responsável por revogar a medida Roe contra Wade. Então, bom, o que a gente pode esperar é isso daí, né? Hoje, qual que é o cenário atual nos Estados Unidos? Cada estado deve decidir sobre o aborto. Né? E aí nós temos, infelizmente, o que é muito previsível. Né? Os estados mais conservadores, os estados rurais, os estados ao centro dos Estados Unidos, eles criaram e manterão medidas duras contra o aborto. E os estados progressistas, que são os estados das costas, eles provavelmente vão criar leis para legalizar o aborto. E esse é um tema muito delicado, e aqui eu tenho que bater palmas para o povo brasileiro, porque eu lembro perfeitamente que em 2020, uma menina de 13 ou 14 anos de idade, ela foi conduzida a um hospital no Nordeste para realizar um aborto, mesmo os médicos do Espírito Santo tendo garantido que conseguiam fazer o parto dela, né? Essa menina foi abortar e algumas pessoas cercaram, talvez assim 70, 80 pessoas cercaram o hospital e inclusive quase deram uma sova no médico que realizaria esse aborto. Então o aborto no Brasil é um tema muito sensível. Se nós sabemos de uma menina que vai abortar, o brasileiro vai, ele se preocupa, ele liga para um psicólogo, ele conversa, ele chama um grupo de amigos, monta um enxoval, convence aquela menina a não fazer o aborto. Tá? Nos Estados Unidos, esse é um tema muito mais sensível. Então, vejam que o Trump, ele em momento nenhum durante a sua campanha, e para mim isso é muito errado, eu como católico não posso concordar com isso, ele em momento nenhum disse que pretende criar uma lei a nível federal proibindo o aborto na América. Né? E ele sempre se respaldava no Reagan. Ele dizia, eu, como presidente Reagan, né, não quero criar uma lei nacional contra o aborto, deixarei que os estados decidam. Né? Mas ainda assim, apesar desse erro grosseiro, um problema moral gravíssimo, ele ainda é um candidato muito melhor que a Kamala Harris. Quando o Roe contra Wade foi revertido, no mesmo dia o Joe Biden ele foi a público, né, e ele fez um discurso de mais de 40 minutos, eu assisti ele quase todo, com muita vontade de vomitar, mas assisti. E nesse discurso ele se comprometeu a investir dinheiro do governo federal para que uma pessoa que estivesse num estado onde o aborto não é legal, como hoje é, por exemplo, em Oklahoma. Em Oklahoma, a partir do momento em que é detectável batimentos cardíacos, o aborto não pode mais acontecer. Né? Mas o Biden queria garantir que uma pessoa em Oklahoma pudesse viajar para a Califórnia
para abortar, para Nova York para abortar, sem ser constrangida pelas autoridades do Estado, né? Perverso, uma coisa perversa, certamente uma coisa satânica, certamente uma coisa demoníaca, certamente uma medida, uma fala de inspiração no demônio. Também uma vitória da Kamala Harris hoje, ela significa uma vitória do anticristo, uma vitória do inferno sobre o mundo, tá bom? Que Deus não permita isso. Tá? O Trump, Sim. com todos os seus defeitos, ele é muito melhor do que a Kamala Harris. E em que pese os Estados Unidos não consiga, eu não vejo assim, uma capacidade de mobilização do governo americano com pautas morais ao redor do mundo. Não vejo isso. Não vejo, por exemplo, sanções econômicas contra países que aprovam o aborto. Isso não consigo ver. Tá? Mas, ainda assim, a nível nacional, como um problema pessoal da nação norte-americana, a eleição, uma eleição do Trump, ele significa, pelo menos, como se nós estivéssemos jogando areia nos trilhos da revolução. Sim, mas com certeza esse resultado, essa decisão dos Estados Unidos, uma política contra o aborto, né? O candidato, né, o presidente eleito, é, ser favorável ou contra, adotar medidas mais duras ou mais permissivas, com certeza influencia o debate, né? Os Estados Unidos, como a potência que acaba é, influenciando o debate nos outros países, né? E provavelmente podem, inclusive o esforço midiático, né, falar, olha, Estados Unidos está permitindo, né? Por que nós não estamos, né? Então, é uma questão que com certeza influencia sobre muitos aspectos, né? Inclusive, como você falou, o financiamento do próprio governo, né? Nessas pautas. E com o mundo sofrendo, Lucas, tanta restrição à liberdade, imposição, é, tentativas, né, de influência nas culturas, né, locais, por parte dessas agendas progressistas, né, tentando influenciar o comportamento, a legislação, principalmente utilizando o ativismo judicial, como que esse comportamento do ativismo judicial que ocorre, né, está crescendo tanto no Brasil, pode ser freado com essa eleição do possível volta do Trump. Esse certamente é o tema que mais interessa ao Brasil, né? De tudo que pode acontecer na eleição norte-americana, né? De longe o que mais interessa ao Brasil é o freio no ativismo judicial, tá? Percebam, não sei se todo mundo aqui que acompanha, que está nos acompanhando, consegue ter tempo para acompanhar jornal no Brasil, mas vejam que foi criada uma rusga entre o Lula e o Maduro que ninguém esperava, porque o Maduro, ele é um aliado histórico do Lula, né? Então, existe um grande bloco socialista no Brasil que tem sua fundação e sua ligação numa instituição supranacional chamada de Foro de São Paulo. O professor Olavo de Carvalho dizia que o objetivo do Foro de São Paulo era recompor na América Latina aquilo que os comunistas perderam no leste europeu, né? E houve um momento, talvez aqui há 10 anos, há, não sei, há 11 anos, em que quase todos os países da América do Sul estavam nas mãos de, de socialistas ligados ao Foro de São Paulo, né? E o Maduro certamente é um aliado histórico do presidente Lula, né? E aí o que você tem? Você tem uma rusga criada entre o Lula e o Maduro, que ninguém esperava, mas que nitidamente é influenciada pela Secretaria de Estado dos Estados Unidos, né? Então, a impressão que eu tenho mais ou menos é a seguinte: é, a Secretaria de Estado, que é quem faz a política externa norte-americana, garantiu ao Lula, né, vencer a eleição, né, em troca de que ele votasse, de que ele permanecesse com sua agenda, né, com a agenda da Casa Branca sob a administração Biden. E a eleição na Venezuela foi uma fraude tão gritante, mas tão aberrante, que nenhum país de esquerda ao redor do mundo comprou a ideia da vitória do Biden, perdão, da vitória do Maduro, né? E o Lula ficou meio que contra a parede, né? Ele queria
né? Ele, por convicção ideológica, ele queria proximidade, ele queria se aproximar e respaldar a vitória do Maduro, tá? Mas por diplomacia, ele não deveria contrariar os Estados Unidos da América. Agora, se com um aliado ideológico a coisa foi tão ruim, o que dirá, né, de um rival? Porque, bom, nós não devemos esperar nenhuma amizade entre Lula e Trump, né? É, e se o Trump vencer, nós temos aí um problema de ativismo judicial que tomou uma repercussão tão grande no Brasil, mas tão grande, perdão, a nível internacional, que ela chegou a afetar, por exemplo, o cidadão norte-americano, que é dono da maior fortuna do planeta, né? Não foi há 60 dias que o Elon Musk teve seus ativos ligados não ao Twitter, mas ligados ao Starlink, bloqueados em território nacional, por uma decisão absurda da Suprema Corte. Porque, mais uma vez, o Elon Musk não tem foro privilegiado. Por que ele bloqueou os bens da Starlink? Né? Qual foi o raciocínio que ele estabeleceu, né, para ligar a Starlink ao Twitter? Talvez o principal acionista era o mesmo nos dois casos, mas ele era o único acionista, ele tinha o direito de fazer isso. Então, o que a gente pode esperar é o seguinte: uma eleição do Trump certamente significará, né, uma Secretaria de Estado norte-americana dedicada ao problema do ativismo judicial no Brasil. Alguma coisa de bom vai acontecer. Né? E aí que nós podemos falar em impeachment do ministro Alexandre de Moraes, em prisão de ministros da Suprema Corte, Cuidado, o salário vai cair. Cuidado, o salário vai cair. em cancelamento de visto norte-americano para ministros da Suprema Corte. Nós podemos falar em uma possível reversão no impedimento do Bolsonaro a concorrer em 2026. Muita coisa pode acontecer no Brasil, a depender do resultado da eleição de hoje. Sim, foi interessantíssimo você trazer a questão da próprio comportamento da política externa do Brasil em relação à Venezuela, né? Já teve essa dificuldade tremenda, tendo essa proximidade ideológica com o governo americano hoje, né? Não tem essa oposição, pelo menos. É, e com a volta do Trump, eles teriam certamente uma oposição ferrenha, né? Então, não poderiam, até o próprio Foro de São Paulo, como um todo, vai ter muita dificuldade, né? De continuar com essa coesão, com seus avanços, né? Então, a partir daí, Lucas, o que mudaria, então, acho que já começou até introduzindo, o que mudaria, então, para 2026, né? Para as eleições de 2026 aqui, com o Trump ganhando, né? Você falou até da possibilidade de reversão da inelegibilidade do Bolsonaro, né? Então, ele voltando para disputar a eleição contra o Lula, né? Provavelmente o Lula é o único candidato ainda da esquerda, vai buscar a reeleição, apesar de estar em 2026 com 81 anos, se não me engano, e a ausência de construir um outro nome, né? Eleitoralmente forte, mas acredito que até o próprio Lula deseja concorrer com o Bolsonaro, né? No final das contas. O Lula ele é uma pessoa sedenta de poder. Né? Vejam que o Bolsonaro, em 4 anos, ele conseguiu deixar herdeiros políticos em grande número, né, em várias categorias diferentes ao redor do Brasil inteiro. Então, se temos apenas dois, o Tarcísio, quem era Tarcísio? Tarcísio não era ninguém. Hoje, Tarcísio é o governador do estado mais importante do Brasil. Podemos falar do Eduardo Bolsonaro, filho dele. Podemos falar do Nicolas Ferreira, que é... Eduardo, inclusive, está com o Trump agora, né? Sim, que é deputado federal mais votado da história de Minas Gerais. Né? O Nicolas teve mais de 1 milhão de votos com diferença para o segundo colocado, que foi o Janones. Né? E o Lula, ele não consegue deixar um herdeiro, não é por falta de habilidade política, é porque ele é um egocêntrico.
ele é um maluco, ele é um doente mental, né? Quantas vezes o Lula, gente, quantas vezes o Lula nos últimos anos ele não referenciou-se a si mesmo com termos que nós só poderíamos referenciar a Deus? Então, teve uma das audiências da Lava Jato, em que o Lula, depois, diante do Moro, o Sérgio Moro fazia algumas perguntas ao Lula, e o Lula falou o seguinte: essas pessoas precisam aprender, precisam ler a Bíblia para parar de citar o meu nome em vão. Que isso. Né? Não O me, Lula não me ainda recordava desse disse: episódio. não existe uma alma mais honesta do que eu no Brasil. O Uhum. Lula disse: no Brasil só ganha de mim Jesus Cristo. Ou seja, ele, na cabeça dele, ele é uma coisa muito próxima de um santo, né? Ele recebe da grande mídia do Brasil e do capital que o PT ainda detém, né? Quase um culto de veneração. Sim, e é uma crítica, né, que a esquerda sofre, a dificuldade que ela sofre, inclusive, foi demonstrada nas eleições municipais agora, a ausência de construir um nome, tanto que, né, um dos melhores quadros, por assim dizer, né, da esquerda, que é, né, o Ciro Gomes, né, ele sempre é barrado, nunca consegue o apoio do PT, porque o PT não deixa crescer ninguém fora do próprio PT, né? Talvez o único Exatamente. nome que conseguiu ali ter o apoio foi o Boulos, mas eles já sabiam ali pelo cenário que ele teria muita dificuldade de ganhar. Então, nacionalmente, eu não tenho dúvidas ainda se o PT apoiaria o Boulos para a presidência. Com certeza, nesse momento, eu acho que o PT, a hipótese do Lula não concorrer, para eles é muito assustadora, porque eles não têm ninguém de nome. Tem um ministro Haddad, né, que talvez seria. O nome óbvio seria Dilma, né? Dupla, impeachmentada, derrotada na eleição para senadora no seu estado de origem, depois de ter vencido duas eleições a presidente. E o Haddad, que é a pessoa que está saindo mais queimada desse governo pelo aumento das taxas, pela necessidade de aumentar a receita do governo federal, né, pelo descontrole completo na inflação, é a pessoa que mais está sendo desmoralizada durante esse governo. Ele é uma espécie de para-choque do Lula. Né? Mas o problema mais grave, se o problema mais grave dos Estados Unidos é a política externa, é a política migratória, o problema mais grave do Brasil, ele é, sem sombra de dúvidas, o ativismo judicial. O Certo. ativismo judicial se resolve no Senado. Né? Então, o Bolsonaro parece demonstrar isso, né? Que muito mais interessado na. É óbvio que ele tem interesse em vencer a eleição, né? Em disputar a eleição. Ele já levanta aos poucos alguns nomes, mas a gente vê que claramente o grande trabalho que ele tem feito ao longo desse ano de 2024, que deve continuar em 2025, é o trabalho para conseguir construir nomes que vençam as eleições ao Senado em 2026. Né? Sim, Então, em 2026, nós temos, com uma vitória do Trump, nós temos e uma possível vitória da direita nas eleições para o Senado, e aí é a grande eleição, né, porque é uma eleição de 2/3 da casa. Nós temos aí talvez as condições ideais para frear e para obliterar o ativismo judicial no Brasil, né? Que é com uma casa alta, um Senado forte, bem orientado, né? E uma política externa dos Estados Unidos agindo sobre o Brasil também no mesmo sentido. É a nossa grande chance. sim, com certeza, com essa renovação de 2/3 do Senado, né, pela vitória que a direita, né, por assim dizer, teve nas eleições para o Senado em 2022, a projeção para 2026, com duas cadeiras em cada estado, 2/3, é muito favorável até para o Senado dessas eleições municipais. Né? Nós temos aí nomes como, né, por conta da idade não pode, né? O André Fernandes muito favorecido, né? Não pode vir ao Senado, mas é, outros nomes surgem aí, despontam, como a Cristina Grêmio no Paraná, né? Pode vir ao Senado, né? Então, muitos nomes
que surgiram muito fortes aí nessas eleições, né? Tivemos a chamar o Centrão tendo que se alinhar a buscar apoio da esquerda para conseguir ganhar algumas prefeituras, como em Goiânia, né? O Caiá teve muita dificuldade lá, né? É, então, eu queria fazer também, Lucas, aqui, que a gente pudesse tentar fazer uma comparação desses estados-chave, desses swing states, com os estados-chave aqui no Brasil, o próprio Minas Gerais, né? Que é considerado um dos maiores estados-chave aqui, né? Que ganha em Minas, costuma levar a presidência, e se mostrou aqui novamente em 2022, né? O Lula ganhou por 50,2, né? O, do Bolsonaro, o governador Romeu Zema entrou só no segundo turno para apoiá-lo, não conseguiu, com todos os esforços, reverter a situação, e a diferença no nacional foi muito próxima, né? Nós tivemos uma diferença das eleições nacionais muito próxima do resultado de Minas, né? Tem de ser uma tendência, né, ao longo das eleições, né? Então, esse comportamento de Minas, o que explicaria isso? Né? É mais ou menos a mesma forma que acontece nos Estados Unidos? Como que a gente pode fazer esse comparativo? Não é a mesma forma que acontece nos Estados Unidos. É uma coisa muito, muito interessante nessa comparação é o seguinte: aqui no Brasil, eu fui candidato a deputado federal, para quem não sabe, em 2022 eu fui candidato a deputado federal pelo PTB, à época presidido pelo Roberto Jefferson, por causa do Daniel Silveira, que eu imaginei que o Daniel Silveira era o melhor candidato ao Senado e eu queria estar próximo dele. Ele veio pelo PTB também, não veio pelo PL. E sem recurso nenhum, não recebi um centavo do partido. Por dever de justiça, preciso dizer que o partido ele me concedeu um escritório de contabilidade para poder fechar as contas. Quanto a isso, não tive o problema. Não estou inelegível, não tenho nenhuma dívida com o TRE nem com o TSE, mas sem recursos é muito difícil fazer uma eleição no Brasil. Muito difícil. E aqui no Brasil você tem um fenômeno que é o seguinte: o candidato ele precisa ele ter, além de dinheiro, né, são dois grandes pontos que conseguem fazer uma eleição ser bem sucedida no Brasil. Dinheiro para fazer campanha. A segunda é você se tornar um fenômeno na internet. Se você tem mídia, você consegue ter voto. Nos Estados Unidos não acontece assim, porque o voto lá é distrital. Né? Então, vamos supor, o Nicolas Ferreira ele foi eleito com 1,5 milhão de votos. Né? Nos Estados Unidos, ninguém é eleito com 1,5 milhão de votos, porque a pessoa tem que fazer, tem que fazer os seus votos, né? Tem que constar os seus votos no seu distrito eleitoral. Então, é como se eu só disputasse aqui, eu sou num bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Vamos supor que eu fosse candidato para um distrito que correspondesse a 5 ou 6 bairros daqui. Eu não preciso me tornar um fenômeno na internet. Eu preciso conhecer as pessoas que estão próximas a mim. Né? Então, a eleição norte-americana é completamente diferente da eleição do Brasil. Né? Aqui no Brasil, a pessoa que viraliza... Vejam, por exemplo, a candidatura do Pablo Marçal. O Pablo Marçal era um fenômeno na internet e ele conseguiu replicar esse modelo da internet numa disputa eleitoral para prefeito de São Paulo. Não sei nem se ele já morou em São Paulo. Sei que ele é natural de Goiás. Né? E ele conseguiu obter o terceiro lugar. Foi uma votação muito boa. Né? Nos Estados Unidos, não funciona. Você tem candidatos, você tem senadores nos Estados Unidos que não tem 10 mil seguidores no Instagram. Como é que se explica uma coisa como essa? Porque a campanha presencial, a campanha porta a porta, ela conta muito lá nos Estados Unidos. Né? E uma outra comparação que é interessante de fazer é que, de certo modo, o Bolsonaro ele começa a romper algumas barreiras no Nordeste, que é um território tradicional da esquerda no Brasil, uma coisa que a direita não consegue fazer nos Estados Unidos. Então, nós temos a eleição para, por exemplo, eleição de Senado. Eu me surpreenderia muito se os republicanos conseguissem eleger hoje um senador na Califórnia, ou um senador em Nova York, ou um senador em Massachusetts, né, ou um senador em Nova Jersey. Isso me surpreenderia muito. Pelo contrário, eu não me surpreenderia nada se o Bolsonaro conseguisse fazer um senador no Ceará. A Michelle Bolsonaro é cearense. O
André Fernandes teve uma votação muito boa. Sim, Né? Será que o Bolsonaro não aquilo foi consegue uma lançar? vitória. O resultado da Penas foi uma vitória. Não teria nem condição de governar com o aparelhamento estatal que existe no estado e na cidade, né? De Fortaleza, do estado do Ceará. O resultado que ele teve foi uma vitória, né? Acho inclusive para ele. Então nós temos o André Fernandes com uma votação muito boa em Fortaleza. Nós temos o Marcelo Queiroga indo ao segundo turno em João Pessoa, né, na Paraíba. Muito bom. Nós temos um candidato do PL vencendo a prefeitura, agora eu não lembro qual foi, mas o PL venceu duas capitais lá no, Foi, lá no Nordeste. foi, Então, foi Alagoas, né, e Maceió e uhum, foi Teresina? Não. uma mulher venceu uma capital também lá no Nordeste, agora eu não vou me Aracaju. recordar qual é. Aracaju. Aracaju, né? Isso. Então, nós Uhum. temos aí a chance, porque eu vou dar o exemplo aqui do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os 3 senadores são do PL. O Romário não é um candidato conservador, de modo algum. Né? Mas os outros candidatos, nós tínhamos o Daniel Silveira, em quem eu votei, mas que tinha grave risco de não ser eleito, né, de não tomar posse, perdão, por conta do ativismo judicial. Mas quem são os outros 2 senadores do Rio de Janeiro? São dos mais conservadores da casa, o Flávio Bolsonaro e o Carlos Portinho. Né? Nós temos, então, é uma tendência geral. Né? O Bolsonaro ele tende a conseguir vitórias significativas no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul. Né? Eu acredito que os dois senadores de Santa Catarina, os 2 senadores do Paraná, os 2 senadores do Rio, né? E os 2 senadores de Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, é uma chance de fazer uma eleição muito expressiva no Centro-Sul. E não só isso, como conquistar talvez um senador do Ceará, um senador em Alagoas, mais um, já tem um atualmente, né? Perdão, acho que é do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte é Rogério o Marinho. Rogério Marinho, né? Mas é uma Uhum. oportunidade muito boa. Então, eu acho que o cenário do Brasil ele é muito promissor, né? Eu sou sanguíneo, gosto de ver o copo meio cheio, mas eu acredito que a gente tem chance sim de poder reverter a tragédia que acontece hoje no Brasil. Sim. E, Lucas, vou fazer só um mexer aqui. A gente discutiu sobre sistemas eleitorais, né? Você explicou a diferença aí em Minas Gerais, a questão do sistema distrital, né? Nós falamos sobre sistemas eleitorais, muita coisa sobre política, muita informação, é um dos temas, é um dos capítulos do nosso e-book Desvendando a Política. Então, você que está nos acompanhando aí, em breve, ainda esse mês, iremos lançar nosso e-book e minicurso Desvendando a Política. Então, vocês vão ter o conhecimento, né, do que é o poder, como funciona o Estado. Vamos falar também de ativismo judicial. Tem um, um sumário, né, que eu vou divulgar em breve. E o Lucas vai receber o e-book em primeira mão aí. Já tá o presente para ele aí. E todos que tiverem interesse, né, acompanhem a gente aí nas redes sociais. Vamos estar trazendo sempre bons conteúdos para vocês. Tem muita novidade. Em breve teremos um cenário bacana. Estamos montando nosso estúdio por aqui também. E, Excelente. e a apuração está um pouco lenta, Lucas. Está É, um pouco lenta. eu tô doido para Não, começar a ver. Eu não tô vendo ainda não, mas o resultado é, sai só pela madrugada, pessoal. Quem quiser ver vai ter que ficar acordado aí até 2, 3 horas da manhã. eu cheguei aqui, eu estava numa agenda externa agora há pouco, cheguei na reunião, minha mãe querendo saber, né, eu sabia da live, falei, mãe, Estados Unidos é diferente, a urna deles lá é mais confiável que a nossa, né? Então É. é um Lá pouco mais, não tem a não tem um caixinha órgão oficial. mágica, não tem Lá a nos Estados caixinha Unidos, mágica do Xandão, não. e não tem um órgão oficial que conta, como aqui tem um órgão oficial das eleições, né? TRE, TSE, não tem isso não. Lá as eleições elas são apuradas pelos estados, não é? E assim, com um trabalho cívico, né? Não é um trabalho do governo, não. É uma coisa esquisita.
E os candidatos é que se reconhecem como vencedores ou como derrotados, né? Então, pela madrugada, o natural é que o derrotado ligue para o vencedor e admita a sua derrota. Coisa que o Trump não fez em 2020 e, se Deus quiser, coisa que não vai fazer agora em 2024, porque vai vencer a eleição. Devolver, e a Câmara talvez, né, tenha, se deu o direito de não fazer. E Com espero que ela certeza não não fará. faça, Não, espero que ela certamente não faça, não mas fará. que ela perderá, né? É. Estamos na torcida aí, né? Eu vou pedir um lanche aí também para acompanhar essa madrugada, tá? Ainda dá tempo ainda. Dá. Lucas, muito obrigado, né, pela sua participação, por ter aceitado o convite. Parece que tem algumas perguntas aí, né? Alguém tiver, quer abrir para perguntas? É, pode abrir para pergunta, sim. Eu queria deixar aqui algumas pequenas recomendações para quem quer começar a conhecer, estudar um pouquinho. É muito interessante, gente. Olha, é, esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, ele é muito grande, não se assustem com o tamanho dele. Não é uma leitura para fazer em um dia, nem um mês, nem um ano, é uma leitura para fazer em 10 anos. É um livro chamado Da Democracia na América, do Alexis de Tocqueville, que era Muito bom. um político francês, um dos mais importantes da era moderna. E ele foi observar o sistema prisional nos Estados Unidos numa viagem, e ele acabou fazendo uma observação geral sobre por que as revoluções que fizeram as monarquias se transmutarem em democracias foram tão violentas na Europa e foi tão cívica, né, tão natural nos Estados Unidos da América. É um livro muito interessante. É impossível querer começar a estudar os Estados Unidos sem começar por aqui. Isso aqui é a raiz, né? Os Estados Unidos tá Muito todo boa. aqui. Da Democracia na América você encontra no site da Vídeo Editorial. Aqui tem até deixei assim como propaganda praticamente. São os artigos federalistas, que é um conjunto de artigos de jornal escritos pelo Alexander Hamilton, John Jay e James Madison. Mesma coisa, não é uma leitura para ser feita em 2 dias, uma leitura para fazer em 2, 3 anos com muita calma. Tá? Eu tenho esse daqui que é muito difícil de encontrar, porque ele é daqueles livros de clube de assinatura, né? Mas eu consegui comprar na Bienal do Livro ano retrasado, ou ano passado, perdão, que é o Milagre na Filadélfia, escrito pela Catherine Drinker Bowen, e é o livro que conta a história de como a Constituição dos Estados Unidos foi, foi formulada, né? Porque havia uma convenção nacional, uma espécie de Câmara dos Deputados Nacional, e essa Câmara aprovou uma, uma segunda convenção feita na Filadélfia, né? E ali se reuniram os grandes nomes dos Estados Unidos para escrever a Constituição norte-americana, né? Ali havia, por exemplo, Benjamin Franklin, que era o membro mais velho. Ali havia o general George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Então, acho que esses 4 livros aqui é matéria suficiente para começar a entender, Pedro, esses 3 livros. Mais sobre a política americana que 99% dos próprios americanos, né, Sim. que hoje passam por um problema de degradação semelhante àquele que nós temos aqui no Brasil. Tá? E aí outros livros têm algumas biografias do Abraham Lincoln, do Ronald Reagan, tá bom? Isso aqui eu acho em qualquer livraria dessas de shopping, tá bom? E aí dá para começar a pensar muita coisa legal. Eu gostei muito das indicações, né? Agradeço aí, pessoal. Espero que anote aí. E eu anotei um já sobre a Constituição dos Estados Unidos, né? Que é interessantíssimo, né? A gente perceber e analisar como a Constituição dos Estados Unidos é tão antiga, que permanece até hoje, e o Brasil, que já está na sua 7ª Constituição e totalmente emendado, né? Nós já estamos com Exatamente. quase 120 emendas, né? A Ridículo. Constituição de 88. É um absurdo. Não podemos nem cogitar falar no cenário atual uma nova Constituição
que a gente iria piorar ainda mais o cenário hoje, mas quem sabe mais para frente, né? Alguns anos ainda, muito trabalho a ser feito, né? De base para a gente pensar numa nova constitucional, né? Então, é um trabalho, né, a ser feito para que a gente possa melhorar o nosso cenário, equilibrar o jogo, né, da peso contra pesos, né, para que não ocorra esses abusos, né, tanto de um poder para o outro, como ocorre hoje na situação atual do poder judiciário. Né? Então, Lucas, teve algumas perguntas aí que estão sendo feitas. Pediu para indicar novamente o canal do PH Vox aí. Fala um pouquinho Isso. deles novamente. A gente pode também, quem sabe, convidá-los aí para fazer uma live junto, quem sabe. Pergunta aqui, qual o jornal que você indicou no início da live para acompanhar? PH Vox, olha, quem não conhece tá perdendo tempo. O PH Vox é o canal, é o melhor canal de política do Brasil. Gosto muito da Revista Oeste, tem uma projeção a nível nacional. O PH Vox tem uma audiência consideravelmente menor, mas eu não conheço nenhum analista político melhor que o senhor Sepúlveda, que o Paulo Henrique, pessoa mais gente boa que o Ivan Kleber. Se eu pudesse ver um jornal, acompanhar o mesmo jornal todo dia, eu acompanharia, sem sombra de dúvidas, o PH Vox. Maravilha de recomendação. Temos algumas Segunda outras pergunta. perguntas. Tá, os delegados de cada estado estão relacionados com o número de habitantes do mesmo? Exatamente. Né? Os delegados são cidadãos comuns, tá? Não são pessoas nomeadas. Eles é que confirmam a eleição. Tá? Então, nós temos aí 3 datas. Né? Você tem a eleição hoje, que é a computação dos votos. Em dezembro, nós temos a eleição dos delegados. Eu acho que houve, sim, em algum momento na história, em que uma eleição em que os delegados discordaram do, do voto geral do seu estado, né? Mas isso não vai acontecer dessa vez. Né? E você tem a confirmação da eleição pelo Senado. Todos todos os políticos eleitos do Poder Legislativo, eles devem confirmar a eleição. Tá? Aquele episódio lá do 6 de janeiro de 2021 era uma contestação feita, né? Se houvesse uma contestação feita por um deputado e por um senador, né, a eleição não poderia ser ratificada e os candidatos os políticos eleitos do legislativo deveriam debater se ratificavam ou não a eleição. Tá bem? Outro caso curioso é que, antigamente, os candidatos faziam campanha em casa. Né? Então, na época que o Lincoln foi eleito, ele não fazia campanha nas ruas. Os delegados dos estados iam até a casa dele, né, para entender qual que eram as propostas deles, etc. Era uma sociedade muito mais aristocrática do que a nossa. Né? Você imagina isso? O presidente, ele não é uma. Eu li isso ontem num livro, né, que o sonho do americano hoje é chamar o presidente norte-americano pelo nome, né, dar um tapinha nas costas dele e chamá-lo pelo nome. E antigamente não passava nem perto disso. Era uma coisa tão aristocrática, tão restrita, que, que os delegados iam, só os delegados, e só eles votavam, e eles iam até a casa do candidato e ali faziam, né, decidiam quem que iam apoiar. Tá? Qualquer variação no número de habitantes hoje, ela tem por efeito, né, uma variação também no número de delegados. Eu não vou lembrar agora todos, mas a Califórnia em 2020 era 55, agora caiu para 44. O Texas, não lembro se eram 38 subiu para 40 ou se eram 40 subiu para 42. Mas a Flórida eram 29, subiu para 30, tá bom? Então, o número sim ele é proporcional ao, ao número de habitantes no estado, tanto na Câmara dos Representantes quanto na eleição majoritária para presidente. No Senado, 2 senadores por estado. Sim, maravilha. Deixa eu fazer uma outra pergunta também, aproveitando aí que abriu sua pergunta, já tem mais uma. É, como a gente já começou aqui, saiu o resultado da Flórida aqui já, né? Já tem 8% apurado,
qual o comportamento da Flórida nessas eleições? Tem algum comportamento já definido ou Vitória a do gente Trump, pode. com toda certeza. E aí entra a questão dos latino-americanos, né? Que foi muito explorado isso nas eleições de 2016, e agora eles estão, né, com uma visão mais pró-Trump. Como se dá essa mudança? Na verdade, eu acho que eles nunca tiveram uma visão contrária ao Trump, não. Eu acho que isso é um equívoco, uma má leitura do cenário político, porque o Trump, ele tem, uma das promessas mais fortes dele é uma exportação a, em nível nacional de imigrantes ilegais, né? Mas o imigrante legal não vota, né? Então o imigrante legal, além de não votar, a manipulação dele não serve para fins políticos. Eu pelo menos vejo assim, né? E o latino, e isso é outra coisa gravíssima, é uma herança de forças revolucionárias que atuaram no mundo durante muitos séculos, de ver o latino como um povo menor, né? De ver um latino como um povo inferior. E, na verdade, o latino é um povo moralista, é um povo conservador. Eu nunca entendi por que eles quiseram explorar os latinos contra o Trump. E a eleição da Flórida, ela vai, pelo quinto ano consecutivo eleitoral, mostrar que os latinos eles não pertencem ao voto progressista, né? O latino é o voto conservador. Flórida é a vitória com toda a certeza do Trump, não tem a menor dúvida disso. Maravilha. Tem mais uma pergunta aí da Rafaela. Tá? A possibilidade de implementação de sanções econômicas dos Estados Unidos contra o Brasil, visando afetar o governo Lula no caso de vitória do Trump. Então, eu acho que uma sanção ao nível do que acontece hoje com Cuba, né, com a Venezuela, não. Tá? Mas porque seria muito gritante fazer isso contra um país do tamanho do Brasil, né? E o Brasil é um país que ele faz um bem tremendo para o mundo, né? A China não tem condições de alimentar sua própria população, né? Uma coisa que o professor Lavo repetia também é que quando teve lá o crash da Bolsa dos Estados Unidos, uma das medidas para restaurar a ordem nos Estados Unidos era que cada família comesse um frango por semana, né? E no Brasil, uma família pobre consegue comer um frango praticamente todo dia, né? Então o Brasil é um país muito rico de recursos naturais, um país com um agronegócio tremendo, gigantesco. Uma sanção econômica contra o Brasil reverberaria no mundo inteiro. Então, eu não acho que será uma sanção econômica contra o Brasil. Eu acho que será uma sanção econômica, perdão, uma sanção contra certas pessoas. Não contra a nação inteira, mas contra certos atores. O próprio caso do ministro Alexandre de Moraes, né, que já teve até seu passaporte, né, é, sendo, sendo ameaçado, né, seu vice sendo ameaçado pelo Senado, né. Exatamente. É isso que eu acredito. Uma sanção contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Não sei se atingiria também o atual presidente do Senado, mas alguma coisa de muito grave vai acontecer no Brasil. Perguntaram aqui também a Pâmela, sabendo sobre uma observação, algum comentário sobre a questão do dólar, né? Que está batendo recordes aí, chegando próximo a sete reais, né? Ou seis. Eu tenho até medo de comentar sobre isso, né? Eu Porque sou economista também, né? eu tenho até medo porque o cenário é muito devastador. Mas a valorização do dólar no Brasil, ela tem muito mais a ver, no momento atual, com um desequilíbrio fiscal do que com Política externa. do que com uma grande, não sei, um desempenho muito bom da Bolsa Americana ao redor do mundo. Eu não vejo assim. O que desequilibrou o dólar no Brasil, né, é
o problema fiscal, né? Um governo que está gastando sim. dinheiro e não tem de onde tirar mais. Então, e os investidores fogem daqui, sabendo do risco, né? O capital sai do Exatamente. Brasil, sabendo do risco, né? E o Brasil se tornar um país cada vez mais caloteiro em breve, né? O próprio rico, né? O rico no Brasil, ele se protege, ele protege o patrimônio dolarizando o seu próprio patrimônio, Sim, né? Começa essa farra com o dinheiro público. Vou pegar meu dinheiro que eu tenho investido, vou comprar em dólar. O dólar valoriza um horror. O dólar valorizou mais de R$ 1 esse ano. Muito mais de R$ 1, aliás. O sim, dólar em março, sei lá, estava menos de R$ 5. Pelo amor de Deus, tá completamente descontrolado. sim. E, e, e a própria insegurança jurídica também, né? Que estamos vivendo, né? Afugenta o capital do país, né? Exatamente. Então, nós temos aqui mais uma pergunta: quantidade de partidos no Brasil em relação aos Estados Unidos. Ah, isso aí eu gosto. A reforma política é necessária nesse país, né, Lucas? Então, a fragmentação partidária, o presidencialismo de coalizão que existe para se formar, favorece a corrupção, leva a processo de impeachment, como tivemos com a Dilma, que em 2016, né, no ano do impeachment, teve um, um congresso com 33 partidos com representantes na Câmara. Então, isso dificulta muito a governabilidade, formação, né, de governo, de, de ministeriado, né? Então, com certeza, a questão partidária, né, o modelo partidário adotado no Brasil e nos Estados Unidos influencia muito a, a configuração, né, o fortalecimento da própria modelo federativo, do próprio modelo democrático, né? Sim. Para mim, essa é uma questão bem delicada, porque, bom, você tinha na época do Império o Brasil com dois partidos, né, o Partido Liberal e o Partido Conservador, que é hoje o cenário básico, por exemplo, do Parlamento Britânico, né? Um Partido Liberal e um Partido Conservador. Mas, mas só quem perde com isso é a gente, porque os liberais sempre se mantêm fiéis à esquerda, né? E os conservadores, com muita frequência, eles são dúbios nas suas votações, né? Então, bom, isso acontece agora. O Partido Republicano, que é o Partido Conservador nos Estados Unidos, ele tem candidatos que não são exatamente conservadores, né? Mas o legal é que engana-se quem pensa que lá só tem dois partidos, não é. Lá tem infinitos, tem partido comunista, tem partido nazista. Só que os dois grandes partidos são o democrata e o republicano. E outra situação interessante é que uma pessoa pode lançar candidatura sem estar em partido nenhum. São De as, forma são as independente, né? candidaturas independentes, né? Inclusive, mas é impossível vencer. Não. No Senado americano tem o Bernie Sanders, ele é um candidato independente, ultra-esquerdista, mas não é do Partido Democrata. Sim, e a situação da fragmentação partidária no país, né? No Brasil hoje, favorece muito essa questão dos donos do partido, né? Em eleições municipais, cada vez, né? Isso fica mais vai descendo para os níveis, então a gente fica, os grupos querendo briga pelo controle do partido, brigando com o presidente do partido no estado, e vira venda de partido, vender o partido que eu peguei lá em 2020, vender para o outro grupo. Então é um problema muito grande, muito grave, que afeta toda a estrutura do país na relação em vários níveis federativos, né? Então, Lucas, eu agradeço, né? Vamos encerrar aqui, né? Já passamos de 1 hora e meia de conversa, né? Já Quase 2 horas. Né? conseguimos explorar muitos temas, falar não só das eleições dos Estados Unidos, mas do impacto e fazer muitas leituras, conversa com a situação do Brasil. Você entendeu minha proposta. Agradeço muitíssimo sua contribuição, seus esclarecimentos, né? Tem muito a aprender, sobre as eleições dos Estados Unidos aí, com quem sabe mais. A gente quer trazer no nosso formato, no nosso canal, pessoas que sabem mais que a gente, né?
para que possam nos formar e formar quem está assistindo também. Então, vamos seguir aí as recomendações do Lucas, os livros indicados, né? Tem vários livros, a gente pode estar. Manda as fotos deles depois para a gente estar divulgando aqui, né? Nosso Instagram. E o canal do PH Box também. E sobre o Felipe Martins, se você comentou, eu queria até tirar uma dúvida também. Felipe Martins, né, que foi muito injustiçado, foi preso, hoje, né, ainda sofre sanções ainda, né? Ele está liberado para participar de lives como essa, não, né? Tem suas redes Não, sociais. não pode dar entrevista, nem ter acesso à rede social. Que isso, gente, é Sem ter uma cometido injustiça nenhum tremenda. crime. Sem ter cometido nenhum crime, que foi, inclusive, quando ainda estava preso, ele provou que não cometeu nenhum crime e ainda foi mantido preso, né? Eu Não, conheci e o ainda que ele Felipe, tivesse viajado para os Estados Unidos, isso não é crime nenhum. Viajar para os sim, Estados Unidos não é crime. sim. E eu conheci, acompanhei, né, o Felipe Martins nas eleições de 2016, quando ele acertou a previsão, a análise dele, né, o resultado da vitória de Trump lá em 2016 contra todo a mídia, os analistas do Brasil, né? E em 2020 ele não pôde, né, fazer aquele meio trabalho como integrante do governo, né? Mas com certeza ele faz muita falta. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, na ocasião que você estava presente comigo lá no CEBIM, em Eu Brasília. também. Me Né? lembro perfeitamente. Isso foi uma pessoa formidável, né? Participei de várias palestras com ele no Instituto Rio Branco. É uma pessoa formidável, inteligentíssima, uma das mentes mais brilhantes que tem nesse Com país. certeza. Fruto também do legado do professor Olavo de Carvalho. Exatamente. Então, muito obrigado, Lucas, pela participação, por ter aceito o convite. Agradeço a todos que participaram e nos assistiram, interagiram com a gente. Continue nos acompanhando. Em breve vamos lançar nosso e-book, mini curso e continue acompanhando e divulgando nosso trabalho por aí também. Deus abençoe vocês. Boa noite. E vamos acompanhar os resultados aí da É. madrugada. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.